trabalhei numa prisão em uma região remota no sul do Iraque, a quilômetros de Qassar. Na época em que estive lá, ela abrigava 30.000 prisioneiros, além de outros 3.000, sobre os quais ninguém sabia, exceto os que trabalhavam ali. Éramos transportados durante dias seguidos, por cerca de 1 hora, em ônibus comerciais com as janelas pintadas de preto, para guardar as instalações. Nunca nos foi permitido falar com ninguém na base principal da prisão, e era estritamente proibido contar a alguém sobre ela. Referíamos-nos a ela apenas como Jurassic Park, uma das prisões secretas administradas por entidades médicas contratadas. A instalação em si era uma fachada de edifícios de barro e tijolo, que lembrava uma pequena aldeia. O lugar era completo. Abrigava aldeões, isto é, nós, vestidos de trajes locais, e também uma pequena área para cabras nos arredores. A distância parecia legítimo, mas de perto era possível notar as protuberâncias de nosso equipamento de combate sob as roupas. Todos nós fomos escolhidos por nossa cor mais escura e autorizados a deixar crescer pelos faciais, já que barbas são proibidas no exército. Também era preciso ser policial militar com autorização de segurança máxima. Eu não conseguia ver Qassar da instalação, então não tenho ideia de onde estávamos. Só que estávamos no meio do nada. Tínhamos que estacionar os veículos blindados e ônibus longe da área e usar redes para camuflá-los. Os caminhões eram operados por uma empresa militar privada, então pareciam veículos civis, além de serem instalações blindadas de veículos normais. Normalmente, uma pequena equipe de combate era encarregada da segurança. O restante de nós tinha que colocar as roupas e iniciar uma pequena patrulha para render os outros guardas. No final de 2007, fomos acordados cedo e convocados para ir à instalação 3 dias antes de nossa rotação normal. Reclamamos, nos aprontamos e fomos em direção aos ônibus. Desta vez, chegamos a um pátio cheio de Humvees blindados mais novos. Disseram para calarmos a boca e entrarmos. Já havia motoristas em cada caminhão e partimos. Os motoristas dirigiam em um grupo compacto, o que é incomum para operações de comboio. Eles também não falaram conosco durante todo o trajeto. Estava escuro como um inferno, e tudo o que se podia ver era a escuridão. Mas esta foi a primeira vez que nos foi permitido ver para onde estávamos indo, porque as janelas do Humvee não estavam pintadas de preto como as dos ônibus. Estava tentando me orientar, mas não conseguia ver muito além das pequenas luzes vermelhas do veículo à minha frente. As janelas eram de vidro blindado e espesso, então era impossível ver qualquer coisa no deserto noturno sem iluminação. Dirigimos por pouco mais de 1 hora e era possível ver um brilho fraco à distância. Começamos a nos aproximar, e era a instalação que estava em chamas. O tenente entra em contato pelo rádio e retransmite que qualquer um que não esteja usando o uniforme padrão do exército americano deve ser eliminado com força letal. Nenhum de nós estava usando o uniforme padrão como era de praxe. Os motoristas param os veículos e recebemos ordens de desmontar e de nos reunirmos ao redor de um grupo de caminhões de suprimentos blindados que nos aguardavam. Eles começam a chamar os números de identificação militar e a distribuir uniformes dos nossos tamanhos. Minha confusão era enorme. Os suboficiais se aproximam e nos dizem para nos equiparmos. Começamos a vestir nossos uniformes e mandam-nos parar, tirar nossos uniformes regulares e pegar nossas identidades militares e qualquer outra forma de identificação com foto que tivéssemos conosco ou em nossos equipamentos. Pequenas equipes de empresas militares privadas começam a nos revistar. Um homem cortou nossa tarja de identificação, tarja de ramo militar e emblemas de unidade. Assim que terminaram, outra equipe deles veio e tentou encontrar qualquer coisa que a primeira tivesse perdido. Por fim, nossos suboficiais fizeram o mesmo para ver se os 2 primeiros haviam perdido alguma coisa. Os oficiais começam a reunir nossos suboficiais para a ordem de operações. Eles são informados sobre o plano, e o restante de nós recebe ordens de se reunir novamente em torno de outro conjunto de caminhões de suprimentos blindados, e a começar a descarregar caixas cheias de munição, carregadores e óculos de visão noturna mais novos do que os já tínhamos. Os óculos podiam ser usados junto da máscara de gás, para que pudéssemos atirar e enxergar no escuro. Recebemos ordens de levar o máximo de carregadores possível e colocar os reservas em nossas mochilas de assalto de 3 dias. Uma mochila militar sofisticada. Já carregávamos uma carga básica de 210 cartuchos e pistolas M9, com 45 cartuchos em nossos coldres. Fomos levados para outra área para calibrar todas as armas em um pequeno campo de tiro improvisado. Com meus óculos de visão noturna,
posso ver que há um perímetro de segurança ao nosso redor, formado por soldados de empresas militares privadas. A gente atira, calibra as armas, depois nos reunimos para ouvir qual é o plano. Devemos fornecer segurança pessoal para uma equipe de empreiteiros, e devemos seguir todas e quaisquer instruções dos empreiteiros, a menos que sejam decisões táticas básicas de combate. Começamos a nos organizar em esquadrões, 12 pessoas. Depois nos dividimos em equipes de combate, cerca de 4 pessoas. E designamos quem ficaria com os empreiteiros, quem forneceria segurança externa e quem limparia os cômodos. Somos então informados por meio de maquetes, literalmente mapas feitos de pedras, linhas e terra, sobre quais esquadrões atacarão em quais pontos de entrada. Estamos saindo em tamanho de pelotão, cerca de 5 esquadrões, e o restante de nossa equipe normal de segurança fornecerá cobertura, com armas pesadas e atiradores de elite no perímetro externo, assim que começarmos a limpar sistematicamente a vila e as instalações profissionais subterrâneas. Depois de tudo isso, uma equipe de 3 empreiteiros usando aqueles trajes pressurizados que empurram o ar para fora quando ele se rompe, se junta à minha equipe de combate. Começamos a nos mover em direção ao nosso objetivo. A patrulha transcorre sem problemas e montamos um perímetro e fazemos o reconhecimento da área. Apenas alguns edifícios ainda estão fumegando. O fogo em si havia se apagado durante toda a confusão de nos equiparmos. A maioria da vila está intacta. Há também corpos espalhados, mas com máscaras de gás e apenas visão noturna. É difícil distinguir se são insurgentes ou se são os caras que normalmente rendíamos vestindo roupas locais. Há um pequeno sinalizador infravermelho piscando na base de um dos edifícios maiores, que informa a nossa equipe que nos mudemos para cobrir e limpar aquele edifício. Os planos são ajustados e o assalto começa. É quase impossível se mover com todo o equipamento que carregávamos. Isso, combinado com o suor se acumulando na máscara e a baixa visibilidade, estava tornando algo relativamente complicado em si ainda mais difícil. As equipes de combate avançam para suas respectivas áreas. O prédio que é nosso objetivo fica do outro lado da cidade, então levamos 1 minuto para chegar lá. Nos aproximamos e tomamos posições, tornando a movimentação ainda mais difícil. Corria para assumir a próxima posição quando tropecei, caindo em cima de um corpo. O rosto está desfigurado, e o sangue gruda em toda a minha máscara e traje. Percebo que ele está armado com uma M4, o que significa que ele é um militar americano, e há cartuchos e carregadores espalhados ao redor do seu corpo. Chuto que perdi o equilíbrio quando meu pé atingiu os cartuchos, e como bolas de gude, eles me fizeram escorregar e perder o equilíbrio. O cara atrás de mim se aproxima e me puxa pela mochila de assalto, me colocando de pé, e continuamos. Tiros de armas pequenas estão sendo disparados esporadicamente, mas em rajadas controladas, o que significa que as outras equipes estão encontrando oposição, mas controlando a situação. Chegamos, nos posicionamos em nosso prédio e esperamos que a última equipe se posicione, e detonamos 2 granadas de efeito moral para indicar que todas as outras equipes de invasão de edifícios devem começar. Estou cobrindo minha área de responsabilidade, mas mal consigo ver nada com o suor fazendo arder meus olhos e minha incapacidade de enxugá-lo por causa da máscara de gás. Os tiros cessaram e as granadas de efeito moral ecoam por toda a vila, para sinalizar ao restante de nós. Sou o primeiro a entrar como líder com minha equipe de combate. Estou tendo problemas para enxergar no escuro, e a porcaria da máscara está piorando as coisas. Ergo minha arma e protejo a área a mim designada. O resto da equipe de combate segue. Primeira sala limpa. Então volto para a próxima porta e espero sentir o tapinha nas minhas costas para invadir a próxima sala. Meus olhos estão ardendo neste ponto, e eu realmente não consigo ver nada. Tudo o que eu espero é que algum idiota não atire em mim. Sinto o tapa no meu equipamento, abro a porta, giro para a direita e vejo uma silhueta no canto. Ela primeiro se encolhe para longe da luz que emana da minha lanterna, depois se recompõe. Não consigo ver se o elemento está armado ou não, mas ele começa a correr em minha direção. Tento apertar o gatilho, mas a borracha das minhas luvas está presa no guarda-mato. Algo tão simples e rápido de ser resolvido se torna uma ação longa o suficiente para me matar. 2 tiros são disparados e meus ouvidos estão zumbindo. O terceiro homem viu a ameaça e a neutralizou. Começamos a nos posicionar na próxima porta depois de conter o agressor com algemas. O empreiteiro entra e nos diz para esperar. Caminha até lá e começa a mexer em um cadáver. O que diabos esse cara tá fazendo? Começa a esfregar a boca com cotonetes e a cutucar o corpo com outros instrumentos. Não consigo realmente me concentrar no que ele está fazendo, pois sou responsável por não nos matar caso alguém entre pela porta ao lado. Outros 2 técnicos entram e começam a conversar com o empreiteiro.
O chefe se aproxima do líder da minha equipe de combate e nos diz para pararmos de invadir imediatamente e aguardarmos. O empreiteiro pega seu rádio e começa a transmitir uma mensagem para seu pessoal, esperando que quem quer que seja que esteja nos esperando se posicione, porque eles sabem que estamos lá agora, e cada minuto perdido é 1 minuto para eles se prepararem para a nossa entrada. Estou ficando impaciente pensando nisso e quero continuar em movimento, mas não posso até que me digam para fazê-lo. O rádio do contratado toca novamente, e ele murmura algo nele. Então se dirige ao líder da minha equipe de combate. Somos informados de que qualquer pessoa dentro da instalação deve ser considerada hostil. E não tente identificar armas, apenas atire. Que pergunta idiota, eu penso. Mas então esse idiota olha para nós e diz: sim, qualquer pessoa nesta instalação, independentemente de afiliação. Eu não consigo acreditar que estou ouvindo essa merda. Se fosse nossa rotação em vez daqueles guardas, então os superiores também teriam nos eliminado. Com o tempo de inatividade, estou começando a conectar os pontos. Algo biológico estava neste lugar. E agora eles estão preocupados que isso vai escapar. Meu coração começa a disparar. Estou vestindo um conjunto de proteção contra materiais perigosos. De algum empreiteiro do governo que provavelmente foi feito em Porto Rico. Estou começando a tremer um pouco. Minha máscara de gás está começando a pulsar no meu rosto por causa das respirações profundas que estou dando. Estou começando a surtar. Quão bem meu amigo verificou essa porcaria de traje para ter certeza de que estou bem protegido? Pergunto ao empreiteiro se estou bem selado com meu traje de proteção. Ele responde que sim, de forma indiferente. Eu grito com ele que ele tem um traje que pareça ter saído do filme 2001 e que é fácil para ele dizer isso. Meu líder me diz para relaxar. Eu tento relaxar, mais ou menos. O rádio toca novamente. Outras equipes estão prontas. O empreiteiro se aproxima da porta e pega o crachá da área restrita. O desliza e digita sua senha. A porta sibila ruidosamente e se retrai para trás com um zumbido hidráulico. Entramos na próxima sala. Estéril. Vidro unidirecional à minha direita. Pequeno corredor. Empurro o cano do rifle contra o vidro unidirecional para quebrá-lo, caso alguém vá atirar em mim do outro lado. O cano fez contato e o vidro sólido nem mesmo se move. O choque dói meu pulso. Continuo em direção ao final do corredor. Outro dispositivo de segurança. O empreiteiro faz o trabalho dele. Invadimos um longo corredor, com salas de ambos os lados. O empreiteiro nos garante que todas essas portas são seguras e caminha à nossa frente até uma porta específica. Consigo ouvir movimento e vozes dentro das salas. Percebo que é lá que os detidos são mantidos em celas. O empreiteiro fala pelo rádio. Ele quer que tiremos o prisioneiro da cela à força. Não temos nenhum equipamento anti-motim para fazer isso. Nos posicionamos na porta e ele digita um código para abri-la. A porta destranca. Invadimos a cela. Sou o primeiro a entrar. Eu escorrego e sou empurrado para a frente por meus companheiros de equipe para a extração. Fico brevemente inconsciente. Acordo do lado de fora da cela. Estou coberto por sangue. E um colega de equipe está limpando o sangue da minha viseira. O empreiteiro está pairando sobre mim e me pede para verificar a vedação da minha máscara, para ter certeza de que não rasgou. A vedação está ok. Ele nem pergunta se estou bem. Ele vai embora, conversa com o sargento. Olho para dentro da cela, coberta de sangue e vômito. Detento morto no canto. Reiniciamos o ataque e chegamos ao final do bloco de celas. Outro dispositivo de segurança. Ele digita o código e entramos. A sala é redonda com uma guarita de segurança no centro da sala circular. As celas se alinham por toda a sala, com outra porta com o mesmo dispositivo na extremidade. Algumas das celas estão abertas, sem segurança. Vômito, sangue e merda revestem as paredes e o chão. A guarita tem vidro unidirecional. Não dá para ver lá de dentro. Ouve-se um bip vindo de dentro. Um americano sai. Nenhum de nós tem coragem de matá-lo. Eu o reconheço. Um dos caras que eu normalmente rendo, mas por que ele está aqui embaixo? Ele começa a balbuciar. Ele não reconhece quem somos por trás das roupas de proteção. Vê o empreiteiro. Cala a boca imediatamente. O empreiteiro está esperando que a gente reaja. Eu estou esperando que a gente reaja. Ninguém reage. Abaixo o cano do meu rifle e olho para o sargento em busca de orientação. Ele apenas acena com a cabeça. Não. O empreiteiro pede para falar com o sargento e outros 2 técnicos. Aproveito a oportunidade para perguntar ao guarda o que aconteceu. Digo a ele meu nome, ele se lembra de mim da troca de turno. Ele conta que, 4 dias atrás,
5 daqueles caras apareceram e disseram que havia uma rebelião acontecendo, que os guardas lá dentro estavam sendo sobrecarregados. Disseram que não precisavam de roupas de proteção como as nossas, que era uma precaução. Eles mentiram. Olhando em meus olhos, noto que eles estão vermelhos. Sua pele está amarela, as gengivas pálidas, e ele continua esfregando o estômago. Um dos meus caras começa a falar com ele. Ele se vira, faz uma pausa, olha para o teto abruptamente, vira a cabeça para frente e vomita em cima do cara com quem estava falando. Ele começa a falar novamente como se nada tivesse acontecido. A discussão começa a ficar mais alta atrás de mim, entre o empreiteiro e o sargento. Começa a dar um passo para trás. O cara do meu esquadrão está pirando tentando limpar sua viseira enquanto está agachado. O guarda começa a se aproximar dele enquanto ele está agachado e tenta alcançar sua máscara. Começa a gritar para ele se afastar e deixar o outro guarda em paz. Ele me ignora. Vomita no guarda novamente, ainda tentando alcançar sua máscara, e eles começam a brigar. O guarda está gritando para ele tirar a máscara para que ele possa ver seu rosto. Eu corro e acerto o guarda com a coronha da minha arma. Ele cai. Fica de joelhos e continua a vomitar em si mesmo, gritando para o guarda do vômito tirar a máscara. Começo a lutar com o guarda e grito para o sargento pegar as algemas. Os gritos são abafados por causa da máscara. Estou em cima de seu peito, mas ele ainda está agarrando minha máscara, tentando arrancá-la. Ele está mordendo a viseira de borracha e gritando comigo entre as mordidas. Começa a surtar. Acerto sua têmpora com um chute. Sangue preto começa a sair de seus ouvidos. Ele começa a se debater mais, mas o sargento nos viu brigando e correu. O sargento coloca as algemas nele. Ele continua se contorcendo. Vejo as algemas perfurando sua pele. Arrastamos o guarda para uma cela aberta. O jogamos lá dentro e fechamos a porta. Nós e nosso equipamento estamos cobertos de vômito e sangue. O empreiteiro não nos diz nada, apenas encara. Todos nós acenamos em reconhecimento. O guarda ainda está gritando, se debatendo na cela. O empreiteiro fez com que todos nós nos aproximássemos dele, e o técnico diz sem rodeios: se vocês quiserem sair daqui, precisam nos ouvir. Nós temos uma forma de sair, e eu quero continuar vivo. Então ele caminha até a próxima porta com um dispositivo de segurança. O sargento grita para nos prepararmos. Sinto um tapa no ombro padrão. Invadimos a sala. 5 pessoas se atacando no centro e parecem surpresas quando entramos. Eu atiro e todos os outros também. É uma estação de segurança. Monitores, sistema de intercomunicação, etc. O sargento caminha até o monitor da câmera e me consulta. Diz que podemos evitar muita coisa se o empreiteiro nos disser para onde estamos indo. Concordo. Chamei o empreiteiro, ele também concorda e examina os monitores. Aponta para a clínica de instalação e diz que precisamos ir até lá para que eles possam fazer seu trabalho e todos nós possamos ir embora. A instalação é muito maior do que o esperado. O empreiteiro nos disse que as primeiras salas pelas quais passamos são apenas áreas de espera para novos prisioneiros serem classificados. O lugar é construído como um quadrado gigante com vários corredores conectando as salas. Fazemos uma simulação tática usando material de escritório diverso. Ficamos confiantes de que sabemos mais ou menos para onde estamos indo. Começamos a invadir a instalação novamente. Temos sorte na maior parte do tempo, mas os vestígios de tiroteios são evidentes por toda parte. Cadáveres inchados estão em algumas das subestações de segurança. Chegamos a um bloco de 3 andares. Abrimos a porta e começamos a correr em linha reta. Há uma estação de segurança no centro. Corremos em direção a ela para passar e sair logo daquele lugar. A porta se abre e um prisioneiro com uma M4 sai e começa a atirar em nós. Um americano sai em seguida, assume uma posição de cobertura e começa a atirar. Acertamos o prisioneiro que estava do lado de fora e avançamos. Mantemos fogo de supressão sobre o guarda enquanto meu companheiro de equipe corre pelo lado oposto para flanqueá-lo. Ele abate o guarda. Todos nós corremos para limpar a sala de segurança. Está vazia. O guarda ainda está vivo. Ele nos diz que viu o que fizemos com o outro guarda. E os prisioneiros e guardas que ainda estão vivos estão armados e nos esperando. O sargento atira nele. Somos apenas 4 e temos uma compreensão instável do layout da instalação. Isso me deixa nervoso. Não há tempo para conversar. Corremos pelo bloco de celas até a outra porta para a próxima sala. Continuamos por várias outras salas, cautelosos em cada subestação, mas não encontramos mais ninguém. Chegamos à clínica. Protegemos a área e, em seguida, montamos uma posição defensiva perto da entrada para proteger os empreiteiros. Eles fizeram o que quer que estivessem fazendo, terminam e saem com um prisioneiro algemado. Agora temos que carregar um prisioneiro enquanto lutamos contra uma força que conhece o layout da estrutura.
O prisioneiro não está usando roupas de proteção, mas também não parece doente. Começo a entender por que eles precisam dele. Iniciamos o ataque pelo prédio. Temos que cobrir um novo território, pois é o ponto mais curto para uma das saídas onde podemos nos conectar com uma equipe de combate da força de assalto original na superfície. Começamos a correr pelas salas, tentando ser mais cautelosos, mas tentando sair o mais rápido possível. Damos de cara com o que parece uma emboscada. Os 3 que a montaram estão atrás de móveis aleatórios, e corpos cobrem a zona de combate. Começamos a correr pelos corpos tentando sair. Mantemos a arma apontada para as barricadas. Chegamos ao ponto em que estou correndo em cima de corpos. Alcanço a barricada. Todos mortos, ainda com armas. Parece que eles sucumbiram ao que quer que tenha infectado os outros. Vômito, sangue preto e algo novo com esses caras. Parece que seus abdômenes se abriram com a pressão dos fluidos dentro deles. Seus órgãos estão pretos. Parte do fluido é de um amarelo profundo. Continuamos a correr. Ficamos cansados, ficando complacentes, superaquecendo, desidratando e não podemos fazer nada além de continuar correndo. O sargento está ficando para trás. Cobrimos mais terreno. E ele para, tira a máscara e vomita. Olho para o empreiteiro e ele apenas acena com a cabeça. Sua pele está amarelando. Furúnculos de aparência agressiva em suas bochechas. Ele tem o mesmo tom vermelho intenso em seus olhos. Ele saca sua pistola M9 e se mata antes que possamos dizer qualquer coisa. Sem tempo, começamos a correr para a frente novamente, na esperança de chegar àquela porta. Temos mais 3 salas para cobrir. O empreiteiro me chama de volta e me diz para parar. Eu sei para onde isso está indo, então aponto o M4 para ele e digo que vou matar nós 2 antes de deixá-lo sair sem mim e meus caras. Ele me diz para não me preocupar e diz que precisamos ir até as salas de descontaminação. Cansado demais para me importar, eu deixo ele liderar o caminho. Chegamos às salas e eles borrifam o sangue dos trajes. Sentado, esperando que os restos mortais dos prisioneiros e da força de guarda originais me matem, enquanto eu fico ali parado como um idiota, enquanto esse cara borrifa um monte de coisa em mim. Mas nada acontece. Todos nós nos encontramos no que ele chamou de sala limpa para esperar meus outros 3 caras terminarem seu processo de descontaminação. Começamos a colocar o equipamento de volta quando de repente tiros soam em rápida sucessão. O empreiteiro matou os outros 2 técnicos e aponta a arma para mim. Ele me diz que pode me tirar de lá, mas preciso protegê-lo quando chegarmos à superfície. Concordo com ele. Ele desliga a descontaminação e tranca meus caras lá dentro para morrer. Ele me faz colocar um dos trajes técnicos em vez do meu equipamento original, e me leva não para a porta que lutamos para chegar, mas para um elevador. Nada parece real. Entro no piloto automático e o sigo. Ele conhece o layout mais do que deixou transparecer no início. Chegamos ao elevador, e ele nos leva de volta à vila simulada original, que escondia toda essa merda. Me deparei com meu time de segurança original, esperando que eles não me reconheçam através da máscara facial. O helicóptero pousa e nos leva através da fronteira para a base aérea Ali Al-Salem, no Kuwait. Sou contrabandeado para fora do país, o contratado cumpriu sua palavra e eu cumpri a minha. Se eu lhe dissesse meu nome verdadeiro, diria que morri em um ataque de morteiro no final de 2007 no sul do Iraque, nos arredores de Qassar. Vou te deixar com isso. Uma dica: J376.